Yu acordou em uma manhã comum e, ao levantar-se, deparou-se com algo completamente inesperado. Em cima da cama, havia um pequeno lagarto, que se apresentou como Noi. Ele explicou que sua missão era proteger uma princesa de um mago maligno que planejava destruir o mundo. Noi então pediu a ajuda de Yu, sugerindo que ele emprestasse seus poderes. No entanto, Yu, achando que estava delirando, rapidamente atirou o lagarto para fora de sua casa. Ao sair de casa, Yu avistou sua vizinha olhando curiosamente para o lagarto que ele havia lançado. Quando voltou para seu quarto, para sua surpresa, Noi já estava de volta. O lagarto, percebendo que Yu estava confuso, pediu compreensão e uma chance para explicar sua situação. Com uma expressão impassível, Yu pegou a cauda de Noi e o levantou, dizendo que aquela era sua casa e ele não havia convidado ninguém para entrar. Se Noi realmente fosse um cavaleiro, deveria ter honra suficiente para se retirar. Mas, em vez disso, Noi começou a discursar sobre seus deveres, o que fez Yu insistir em jogá-lo novamente para fora. No dia seguinte, ao chegar à escola, Yu estava ainda com a sensação de que talvez estivesse imaginando tudo. No entanto, para sua surpresa, Noi apareceu novamente, agora sobre seu ombro, e explicou que ambos estavam ligados de tal forma que não podiam se afastar muito um do outro. Durante as aulas, a professora percebeu um ferimento em Yu e perguntou o que tinha acontecido. Yu, sem saber o que dizer, inventou uma história sobre um acidente com um lagarto que causou sua queda. A professora, sem acreditar muito, perguntou sobre o estado de saúde de Yu. Nesse momento, Noi, em seu silêncio habitual, disse que ninguém mais poderia ver sua forma, o que fez Yu observar um estranho anel em sua mão, que agora parecia ter algum tipo de poder. Yu, curioso, testou essa habilidade e, ao usar o poder, percebeu que o ferimento não passava de uma ilusão. Quando a professora o confrontou novamente, sugeriu que ele ainda poderia estar com algum tipo de delírio, mas também não esqueceu de lembrá-lo sobre a entrega do trabalho. Yu, mais uma vez, prometeu entregá-lo em breve. Após o incidente, ele perguntou a Noi se o poder também poderia ser usado para controlar o corpo humano, e Noi confirmou, dizendo que poderia ser usado tanto para o bem quanto para o mal. No entanto, Yu, desconfiado, usou a habilidade para levantar a saia da professora, o que fez a mulher perceber que ele sabia algo e tentar persegui-lo. No entanto, Yu escapou, finalmente indo para casa. De volta ao lar, Yu recebeu mais informações de Noi sobre sua missão em encontrar e proteger uma princesa e salvar o mundo. No entanto, Yu não estava disposto a se envolver em algo tão grandioso. Ele não queria ser um herói e preferia manter sua vida tranquila. Noi, por outro lado, insistiu que outras pessoas se juntariam a ele nessa jornada, mas Yu lembrou-se dos conselhos de seu avô, que sempre orientou a não fazer inimigos ou procurar aliados se quisesse uma vida pacífica. Com isso, ele decidiu que o destino do mundo não era algo que lhe competia, e continuaria sua vida sem se importar com isso. Mas a situação se complicou quando Yu, enquanto estava saindo para comprar algo para comer, sentiu uma estranha sensação de alerta, como se algo estivesse à espreita. De repente, percebeu que havia sido ferido por uma espada invisível, mas ao verificar, o ferimento desapareceu como se fosse apenas uma visão. Isso fez Yu seguir Noi sem questionar, enquanto o lagarto insistia que ele estivesse preparado para a luta. Então, uma figura apareceu repentinamente para ajudá-lo, e a garota da casa ao lado, que foi capaz de derrubar a criatura que o atacava. Noi, então, reconheceu a garota e disse que ela era a princesa que ele procurava. A princesa se apresentou como Azaina e explicou que seu objetivo era impedir o mago maligno de destruir o mundo, algo que Yu ainda achava difícil de acreditar. Noi, então, começou a treinar Yu em suas habilidades, ensinando-lhe a controlar sua capacidade de flutuar, embora o rapaz achasse difícil. Ele não queria ser um herói, mas Noi insistia que esse caminho também traria recompensas. Yu, por sua vez, pediu para que o lagarto desaparecesse e o deixasse em paz, mas Noi se recusou a ir embora. No dia seguinte, Yu percebeu que Azaina, apesar de ser uma princesa, estava muito mais perdida do que ele imaginava. Azaina, por sua vez, revelou que sua missão era destruir um enorme martelo mágico criado pelo mago maligno, e que contava com a ajuda de Yu para isso. O que começou como uma recusa de Yu em se envolver em algo tão grandioso logo virou uma colaboração. Eles partiram juntos, com Yu cada vez mais intrigado com Azaina e a missão que estava prestes a enfrentar. Yu pensou que não conseguiria salvar a vida de seu avô, mas, pouco depois, recebeu uma ligação informando que ele havia sido internado no hospital. A pessoa na linha disse que ela prepararia a passagem para ele, caso quisesse visitar o avô. No entanto, Yu respondeu que precisava trabalhar e, se conseguisse pedir uma folga, voltaria. Na verdade, ele não tinha nenhum emprego adicional, estava apenas dando uma desculpa para não ter que encontrar seu avô. Depois disso, Yu foi até a margem do rio e refletiu sobre o fato de que, enquanto não pudesse lutar,
Teria que aprender mais sobre técnicas de mobilidade. Ele então se lançou no rio, tentando usar seus poderes para atravessar, mas depois de alguns passos, caiu na água. Naquela noite, ele teve febre e, por estar vinculado a Yu-Wu, também pegou um resfriado. Quando foi descansar, ele lembrou-se de como seu avô o havia puxado para a água com uma corrente. Na manhã seguinte, Yu-Wu acordou e percebeu que Azaina havia ido até o seu quarto. Ele pediu desculpas por ser fraco, mas expressou a esperança de que ela não o abandonaria. Azaina, por sua vez, revelou que, assim como ele, também havia sido fraca no passado e queria que Yu-Wu fosse visitar seu avô. Ela finalmente compartilhou o motivo pelo qual não gostava do avô dele. Uma vez, quando Yu-Wu levou um amigo para casa, seu avô prendeu com correntes e o trancou em um celeiro, acreditando que os seres humanos eram inimigos e que amigos se tornariam inimigos no futuro. Assim, ele não queria que Yu-Wu amasse ninguém. Agora, Yu-Wu temia que, ao ir encontrar seu avô, ele fosse novamente confrontado com aquelas correntes geladas. No entanto, Azaina prometeu que, se algo estivesse prendendo ou causando medo, ela o destruiria. Isso fez Yu-Wu se sentir mais confiante. Após se recuperar, Yu-Wu foi novamente até a margem do rio, acreditando que agora seria capaz de saltar para o outro lado. No início, Azaina se preocupou, pois ele ainda estava se recuperando, mas Yu-Wu pulou para trás e disse que acreditava que um dia conseguiria dominar aquele poder. No dia seguinte, ele partiu de volta para casa, e Noi lhe lembrou que ele poderia curar seu avô com seu poder, se quisesse. Contudo, Yu-Wu desejava que seu avô morresse logo, pois ele sempre o havia criado com 3 princípios: o inimigo atacaria pela frente, amigos o traíram pelas costas, e a humanidade era uma praga. Ao chegar em casa, Noi perguntou por que Yu-Wu estava na sala de estar. Ele explicou que, desde que entrou na faculdade, a família do avô havia se mudado para morar com ele. Noi perguntou sobre os pais de Yu-Wu, mas, antes que ele pudesse responder, seu primo chamou para jantar. Depois do jantar, Yu-Wu contou a Noi sobre seus pais. Ele levou Noi até o altar em memória de seu pai e revelou que seu pai foi policial e desapareceu de repente. Meses depois, a polícia prendeu um criminoso que confessou ter matado um policial e enterrado o corpo na montanha. O policial era o pai de Yu-Wu. Sua mãe, devastada, também desapareceu pouco tempo depois. A partir daí, o avô de Yu-Wu perdeu a fé na humanidade e lhe impôs a regra de que, se ele errasse, seria preso com correntes e mantido em confinamento por 3 dias. Noi então perguntou o que Yu-Wu odiava mais: o criminoso que matou seu pai, a mãe que o abandonou ou o avô que o torturou. Yu-Wu respondeu que odiava o que gerou tudo aquilo, que era o próprio mundo. Noi sugeriu que ele não deveria continuar alimentando esse ódio, mas, naquele momento, Yu-Wu se sentia tão infeliz quanto sempre. Na manhã seguinte, o primo levou Yu-Wu para visitar seu avô, permitindo que os dois conversassem. Quando o avô se aproximou de Yu-Wu, percebeu que ele estava muito mais forte e se desculpou por todo o sofrimento que causou. Ele então baixou a cabeça, pedindo perdão, mas sabia que Yu-Wu provavelmente não o perdoaria. Enfurecido, Yu-Wu gritou com o avô, acusando de achar que um simples pedido de desculpas fosse suficiente para mudar tudo o que havia feito. Ele então saiu correndo, frustrado, por ter sido sempre o alvo da raiva do avô. Durante a fuga, Yu-Wu se deparou com um boneco de barro, que o perseguiu até a montanha. Yu-Wu percebeu que a criatura era lenta, mas sua resistência era infinita, o que significava que, em termos de resistência, ele não poderia vencê-la. O boneco de barro o alcançou, atacando-o, mas Yu-Wu conseguiu desviar e caiu na água. Com dificuldade, ele tentou subir na margem. Sua consciência estava se apagando quando, de repente, ele encontrou Azaina. Yu-Wu explicou a Azaina que, embora sempre tentasse escapar das correntes de seu avô, agora percebia que não poderia viver sem elas. Ele pediu a Azaina para criar uma nova corrente em sua vida, uma corrente que ele pudesse controlar. Mesmo sabendo que aquilo era uma ilusão, ele se sentiu feliz por estar com Azaina antes de morrer. Azaina então lhe deu motivação, prometendo recompensá-lo com algo se ele sobrevivesse. Yu-Wu então se recuperou e acreditou que agora poderia vencer. Ele pegou uma pedra, canalizou seu poder nela e atacou o boneco de barro. Embora o golpe tivesse feito um pequeno arranhão, Yu-Wu acreditava que, enquanto conseguisse causar dano, ele ainda poderia vencer. Eventualmente, ele foi encurralado em um penhasco e não teve escolha a não ser pular. Usando seus poderes, ele conseguiu reduzir a força da queda e aterrissou com segurança. O boneco de barro também pulou atrás dele, mas Yu-Wu usou seu poder para fazer com que ele caísse primeiro e se despedaçasse. Antes que pudesse comemorar, o primo ligou, informando que o avô estava em estado crítico. Yu-Wu olhou para ele uma última vez e se afastou, acreditando que os 10 anos de abuso não poderiam ser corrigidos por algumas vitórias.
Ele pensava que o avô nunca o amou, mas Noi acreditava que, mesmo de forma distorcida, a maneira como ele o tratou era uma forma de carinho. Naquele momento, Yu se lembrou de quando vivia momentos felizes com o avô, antes da morte de seus pais, e pediu a Noi que o ajudasse a salvar o avô. O pacto entre eles foi selado. Quando voltou para a cidade, Yu encontrou a Zaina em sua mente, e ela prometeu a ele um beijo como recompensa. No entanto, antes que pudesse receber a recompensa, a Zaina desapareceu, deixando Yu com uma sensação de vazio. Ele então foi correr com a Zaina na vida real, treinando até que ele fosse capaz de fazer 50 flexões, acreditando que agora poderia enfrentar o boneco de barro facilmente. Nesse momento, um homem chamado Esu apareceu, se apresentando como aliado de Lúcio, e um cachorro chamado Ludo apareceu. O grupo percebeu que Angu também era um cavaleiro. Angu os conhecia há algum tempo, mas agora era a primeira vez que se encontravam pessoalmente. Ele então pediu licença para ir trabalhar e marcou um novo encontro. No dia seguinte, Yu perguntou a Noi se ele conhecia Lúcio, mas ele não soube responder. Quando estavam indo embora, Yu encontrou a Zaina no caminho, e Angu roubou sua carteira. A Zaina tentou atacá-lo, mas ele esquivou facilmente. Ludo explicou que Angu era um mestre de artes marciais e que habilidades comuns não seriam suficientes para derrotá-lo. Yu queria interferir, mas, como não podia, usou Ludo para ameaçar Angu. Quando ele parou, a Zaina o lançou longe, e Angu explicou que estava apenas testando a força de Zaina. Ele disse que depender totalmente da força física não seria eficaz em algumas situações, e então foi embora para trabalhar. Naquela noite, Yu e a Zaina conversaram nos sonhos, e ele recebeu o beijo que tanto queria, o que lhe deu uma nova determinação para se tornar um aliado forte de Zaina. Na manhã seguinte, enquanto corriam juntos, a Zaina corou ao lembrar do sonho, enquanto Yu se sentia muito feliz. Eles se encontraram com Angu no parque, onde a Zaina logo quis lutar com ele para se vingar do que aconteceu no dia anterior. Durante o combate, Yu perguntou a Ludo quando foi a última vez que ele encontrou Noi. Ludo relutou em responder, pois percebeu que Yu não tinha o olhar de alguém que queria proteger o mundo. Yu então discutiu com Ludo e os dois lutaram, até que todos, exceto Angu, estavam exaustos. Angu então perguntou a Zaina se ela já havia lido livros, e ela respondeu que sim, e ele pediu para emprestá-los. Quando chegaram em casa, Angu se surpreendeu ao encontrar Re, e ele foi atingido por um raio de paixão. No entanto, Re permaneceu calmo e pediu para Zaina entrar para o café da manhã. Depois do café, Angu levou os livros emprestados, enquanto Yu percebeu que seria melhor não contar para Angu sobre os eventos recentes. Yu não se importava com a ideia de Zaina querer destruir o mundo. Para ele, o que importava era que ela tivesse Yu como aliado. Ele estava animado, vendo a Zaina como uma espécie de anjo em sua vida. No entanto, enquanto caminhava perto de uma loja, Yu se deparou com um boneco de lama que, ao encontrá-lo, imediatamente começou a persegui-lo. Isso fez com que Yu fugisse, mas o boneco persistia em sua perseguição e ataques. Foi quando Ezu apareceu de repente, defendendo Yu e dissipando o golpe do boneco com facilidade. Ezu, com sua habilidade, atacou os olhos do boneco de lama, que era o seu ponto fraco. Após derrotá-lo, Yu percebeu que Ezu não era apenas forte, mas poderia ser um grande obstáculo para os planos de Zaina. No dia seguinte, durante um treino, Angu perguntou a Zaina sobre informações de En, mas ela não respondeu claramente. Então, Angu, usando uma tática sutil, ofereceu-lhe um vale-refeição para convencê-la a contar o que sabia, e aconselhou Yu a treinar com ele para evitar problemas futuros. Quando Yu foi à escola naquele dia, descobriu que Angu também havia se infiltrado no local, dizendo que estava ali para limpar o campus, já que ele era um faz-tudo. Angu tentou iniciar uma conversa com Ezu, que ficou desconfiado da sua lábia, achando que ele agia como um golpista. Enquanto isso, En se lembrava de um irmão mais novo, que parecia ser aluno da mesma escola, mas que estava desaparecido há algum tempo. Ao questionar Angu, ele revelou que o irmão Jin havia viajado para o exterior, e quando Ezu levantou dúvidas sobre isso, Angu correu para encontrar com ele e esclarecer a situação. Yu logo percebeu que a melhor forma de lidar com Angu era permanecer calmo, sem reagir às suas provocações. Ele sabia que a Zaina tinha um temperamento explosivo, sempre querendo destruir tudo que não lhe agradava, como uma criança mimada que destrói seus brinquedos quando não pode controlá-los. Yu não quis argumentar sobre isso, pois sabia que não adiantaria. Quando voltou para casa, Yu ficou surpreso ao encontrar Ezu em sua casa, agindo como se fosse natural. Ezu até tentou marcar seu território, desenhando no móvel da estante de Yu, o que o fez desistir de protestar. Ezu sugeriu que assistissem a um desenho juntos, acreditando que isso poderia ajudá-lo a encontrar algo para conversar com a Zaina. No dia seguinte, quando Yu e Angu foram à casa de Zaina para um almoço surpresa, o pai de Zaina apareceu de repente, retornando de uma viagem.
Ele ficou desconfiado ao ver dois homens desconhecidos na sua casa, mas, ao saber que eram amigos de suas filhas, os recebeu calorosamente. Durante a refeição, Ezu revelou que ele e a mãe de Azaína haviam ido à França 3 anos atrás para tentar encontrar uma cura para Azaína, mas quando souberam que ela havia se recuperado, retornaram ao Japão. No entanto, assim que chegaram, o pai de Azaína entregou a responsabilidade de cuidar de Azaína a Ezu, partindo para seguir sua paixão por escrever, passando meses longe de casa. Apesar de seus livros terem vendido bem, Ezu nunca os leu, acreditando que o pai era irresponsável. Após a refeição, Yu teve que ajudar a levar Angu e Ezu para casa, já que ambos estavam embriagados. O pai das irmãs seguiu-os de longe, e Azaína perguntou se sua irmã não gostava do pai. Ezu explicou que não era uma questão de desgostar, mas sim de falta de respeito por alguém que sempre se ausentou, ignorando as responsabilidades familiares. Isso fez Yu lembrar que tanto seu pai quanto o tio tinham a mesma postura de sempre sorrir, como se estivessem sempre em busca de algo. Na manhã seguinte, Ezu teve um pesadelo sobre seu passado e decidiu que, da próxima vez, não hesitaria em suas ações. Ele percebeu que havia exagerado na bebida na noite anterior. Mais tarde, quando Azaína foi à casa de Yu, ela notou que ele gostava de ler os livros do pai dela. E Yu também descobriu que o autor do livro que ele mais gostava era justamente o pai de Azaína. Quando Ezu ligou pedindo para que Yu levasse Azaína para passear, Yu considerou isso como um encontro autorizado pela família e perguntou a Azaína se ela gostaria de sair. Azaína, que estava com fome, concordou, e os dois foram a um restaurante familiar. Quando Azaína foi ao banheiro, Yu foi surpreendido ao encontrar o pai dela atrás dele. Ele perguntou se Yu gostava de Azaína, e Yu confessou que a amava, mas achava que Azaína o via apenas como amigo. O pai dela, então, afirmou que geralmente as meninas não veem os amigos como possíveis parceiros, e depois perguntou sobre os planos de Yu para o futuro. Yu respondeu que, no momento, não tinha uma carreira definida, embora no passado tivesse considerado ser policial, o que fez o pai de Azaína se sentir mais tranquilo. Ele então pediu para Yu cuidar de Azaína em seu lugar e, antes de sair, deu a ele 2 ingressos de cinema, sugerindo que ele fosse com Azaína sem que ela soubesse que ele estava organizando a festa surpresa de aniversário dela. Mais tarde, Yu levou Azaína para o cinema e ela ficou muito feliz ao perceber que a festa era para comemorar seu aniversário, e que o pai havia voltado especialmente para isso. Quando chegaram em casa, Yu e Azaína subiram ao telhado para conversar. Azaína revelou que, apesar de querer crescer como todos, ela sabia que não teria essa chance, já que sua saúde só havia melhorado por causa de uma rainha fada que a havia possuído, dando-lhe poderes. No final da guerra, ela voltaria a ser fraca, mas seu objetivo era levar o mundo consigo. Na manhã seguinte, o pai das irmãs partiu novamente, e antes de ir, pediu a Ezu para orientar Yu e Azaína, porque, embora ele se considerasse uma pessoa comum, ele apreciava como Ezu representava um modelo de justiça. Ezu, por sua vez, fez uma observação sobre como Yu não parecia muito entusiasmado com os treinamentos, e Yu explicou que preferia encontrar sua própria maneira de desenvolver seus poderes, ao invés de depender dos ensinamentos dele. Mais tarde, Ezu e Yu saíram para beber, e durante a conversa, Angu perguntou a Yu se ele já havia pensado em um nome para sua técnica. Yu ainda não havia decidido, mas Angu revelou que também queria um poder focado em fugir, pois sabia que não era onipotente e não se sacrificaria em nome da justiça. Desde pequeno, ele aprendeu com seu pai a importância de lutar pelo que é justo, mas também aprendeu a se retirar quando necessário. Ezu compartilhava sua visão de saber quando agir e quando recuar, e Yu refletiu sobre essas palavras. Quando Ezu perguntou a Yu se ele acreditava que estava fazendo o melhor para Azaína, Yu decidiu pedir a Ezu para treiná-lo, pois queria se tornar mais forte para poder apoiar Azaína de alguma forma. Yu sabia que precisava se fortalecer para se tornar o herói de Azaína. Ludo havia dito que, se Yu conseguisse derrotar Ezu, ele revelaria informações sobre o passado de Noi. Pouco depois, o grupo percebeu uma presença ameaçadora vinda de um dos bonecos de barro. Eles decidiram ir atrás dele, pois parecia que o boneco os aguardava. Azaína também se preparava para partir, e o grupo logo se deparou com o boneco, que atacou imediatamente, mas foi rapidamente derrubado por Heng e Jesu. Azaína, não querendo ficar para trás, foi até lá e também tentou derrotá-lo, mas o boneco se defendeu com força total e então fugiu. Yu sugeriu que Azaína se separasse do grupo, indo por outro caminho, enquanto ele e Heng e Jesu iriam atrás do boneco. A razão de Yu para isso era que ele havia notado que, até aquele momento, todos os bonecos de barro pareciam direcionar seus ataques a ele, ao invés de Azaína. O último boneco até fugiu quando viu Azaína. Assim, Yu acreditava que o boneco continuaria focando nele.
Yu se sentia fraco e achava que sua presença só colocaria todos em perigo, mas Heng Jesus acreditava que esse reconhecimento de sua fraqueza era o primeiro passo para sua evolução. Ele costumava sonhar com uma imagem de si mesmo em uma escada, tentando impedir Yu de avançar, e sua intuição lhe dizia que Yu se tornaria mais forte. Por isso, ele decidiu ser mais rigoroso com seu treinamento. Mais tarde, Yu foi novamente atacado pelo monstro, mas conseguiu se esquivar. O monstro começou a se mover ao redor para evitar os ataques de Heng Jesus. Quando o monstro atacou Yu enquanto ele tropeçava, Heng Jesus se lançou para empurrá-lo, mas foi atingido com uma pancada poderosa. Ele caiu em uma colina, gravemente ferido. Antes de morrer, Heng Jesus pediu para Ludo cumprir seu último desejo, e Ludo fez. Então, Heng Jesus disse algo a Yu antes de desaparecer. Yu ficou chocado, e logo Azaina apareceu, destruindo o monstro com um soco tão forte que fez uma parte da montanha desmoronar. Essa situação foi amplamente coberta pela mídia, e a notícia sobre a morte de Ezu foi divulgada dias depois. Azaina continuou a treinar com afinco e mencionava frequentemente Ezu. Nesse meio tempo, Ezu procurou Yu para conversar. Ela começou a perceber que talvez estivesse desenvolvendo sentimentos por Heng Jesus. Quando ouviu sobre a morte dele, quase não conseguiu segurar as lágrimas. Ela achou que Yu também estivesse triste e, em um gesto de carinho, lhe deu um abraço. Yu, por sua vez, aproveitou a oportunidade para apertar suas mãos, o que fez Ezu afastar, mas logo ambos conseguiram sorrir novamente. Embora Ezu tivesse chorado, ela tentou forçar um sorriso, tentando mostrar que estava crescendo. Yu, em silêncio, refletiu sobre o que aconteceu. No caminho de volta, Noi sugeriu que Yu deixasse suas emoções fluir, se precisasse chorar. Yu, antes, havia desejado que Ezu desaparecesse, mas agora, depois de tudo o que aconteceu, ele não mais desejava isso. De repente, Yu percebeu alguém atrás dele. Essa pessoa se apresentou como Mikazuki, irmão de Ezu, e um cavaleiro do Corvo, conhecido como Mu. Mikazuki queria desafiar Yu para um duelo, mas Yu recusou, o que fez Mikazuki sair chorando. No dia seguinte, durante o café da manhã na casa das duas irmãs, Yu reencontrou Mikazuki, que veio devolver um favor que Heng Jesus havia pedido antes. Além disso, Mikazuki comeu a comida que Ezu havia preparado para Yu. Yu ficou surpreso ao descobrir que Mikazuki estudava na mesma classe que ele e era muito popular. Durante uma conversa com Mikazuki, ele percebeu que o jovem não estava tão abalado pela morte de Ezu. Mikazuki acreditava que Yu não tinha culpa pela morte de Ezu, pois ele também era humano. Mikazuki disse que Yu não deveria ficar tão triste pela perda, pois ainda tinham a missão de proteger a princesa e o mundo. Mikazuki, então, desafiou Yu para uma brincadeira, que rapidamente se transformou em uma luta. Mikazuki zombou de Yu por não ter força para proteger a princesa, o que fez Yu contra-atacar. Durante a luta, Yu confessou que Ezu havia morrido tentando protegê-lo, o que fez Mikazuki decidir derrotá-lo, a fim de provar que era mais forte que Ezu. Mikazuki sempre foi obcecado em superar seu irmão, e agora via em Yu uma oportunidade de provar que ele era mais forte. Nesse momento, Azaina apareceu e, com um golpe, lançou Mikazuki para longe. Ela estava muito emocionada, pois havia aprendido a técnica de desvio de golpes de Ezu. Azaina então proibiu qualquer um de continuar lutando. Foi nesse momento que um novo cavaleiro apareceu, Nagumo. Ele não era o homem de olhos vendados e arma, mas alguém que disse conhecer outros cavaleiros. Ele explicou que havia 12 cavaleiros no total e que já havia encontrado 3 deles. Nagumo reforçou que eles precisavam proteger a terra da ameaça da bomba de biscoito e se preparar para o sacrifício quando enfrentassem seus inimigos. Depois de falar, Nagumo se despediu, dizendo que se encontraria novamente com o grupo em breve. Mikazuki seguiu o grupo de Yu e Yui, pensando sobre os próximos desafios, acreditava que ele teria que enfrentar os outros 10 cavaleiros restantes para ajudar Azaina a alcançar seu objetivo. Azaina também acreditava que Yu enfrentaria cada um deles e os derrotaria. Mikazuki, como esperado, foi procurar Nagumo para uma luta, mas voltou rapidamente para se lamentar com Yu sobre como Nagumo se movia rápido, como um cavalo. Yu ignorou suas queixas e pediu que Mikazuki saísse de seu quarto e deixasse o dinheiro para o repolho. Yu, então, se deitou e começou a refletir sobre o desejo que Heng Jesus fez antes de morrer. Na manhã seguinte, Yu teve uma surpresa, 2 bonecos de barro haviam aparecido na montanha. Ele tentou contatar Nagumo, mas não conseguiu falar com Azaina. Nagumo sugeriu que o grupo se concentrasse em lidar com um dos bonecos, pois enfrentá-lo sozinho era muito difícil. Yu se lembrou das palavras de Noi, que dizia que os cavaleiros precisavam trabalhar juntos. Nagumo, então, encontrou Mikazuki e novamente o derrotou, dizendo que ele ainda estava longe de ser mais forte que Heng Jesus.
Mikazuki, ferido no orgulho, continuou a lutar. Enquanto isso, Yu encontrou o boneco de barro, mas percebeu que ele não parecia ter vontade de lutar. Yu queria enfrentá-lo sozinho, mas Noi percebeu que ele não estava em equilíbrio emocional naquele momento. Yu, então, se lembrou da morte de Reng Jesu e, ao tropeçar, foi salvo por uma misteriosa garota que se apresentou como a Cavaleira da Serpente. Se explicou que ela também havia perdido um amigo querido durante uma batalha, mas que não guardava rancor. Yu perguntou sobre a ajuda que Noi lhe deu no passado, e se revelou que sua própria morte foi em vão, pois o cavaleiro de Noi também caiu logo depois. Si disse que Yu não deveria continuar lutando, pois estava apenas impedindo os outros de avançar. Antes de sair, ela disse diretamente que Yu deveria parar de lutar, pois ele só estaria se tornando um peso para os outros. Quando Yu chegou em casa, a Cavaleira da Serpente o visitou e falou sobre a morte de Reng Jesu, alertando de que ele deveria descansar. Yu não queria que a morte de Reng Jesu fosse em vão, então decidiu seguir em frente, determinado a lutar. No dia seguinte, ao ver outro boneco de barro, Yu partiu novamente em busca de batalha, ignorando os conselhos de Noi, Si e Nagumo. Azaina também encontrou outro boneco e o derrotou rapidamente, mas ela não sabia que o monstro ainda estava vivo e se escondia. Enquanto isso, Nagumo teve outro confronto com Mikazuki, que continuava insistindo em desafiá-lo. Yu, embora reconhecesse sua fraqueza, agora sentia que era seu dever continuar a lutar, determinado a não ser mais um fardo para os outros. Mesmo com os desafios à sua frente, ele se preparava para a batalha, pronto para fazer o que fosse necessário para proteger aqueles que amava. Todos ficaram surpresos, mas o monstro que havia fugido apareceu novamente. Ele devorou o último boneco de barro e, com isso, se tornou mais forte. Azaina, em seguida, correu e deu um chute na cabeça do boneco, mas isso não teve efeito algum. Ela então reuniu todas as suas forças e deu um soco tão forte que o boneco foi arremessado para longe. Yu, nesse momento, percebeu que Angu havia usado seu desejo para transferir todas as técnicas de combate para ele. Ele ficou profundamente emocionado e não conseguiu segurar as lágrimas. Azaina, por sua vez, acreditava que, sem a ajuda de Yu, ela poderia ter se colocado em grande perigo naquela noite. Ao acordar no dia seguinte, ele percebeu que talvez tivesse tomado a decisão errada. No caminho para a escola, Yu se encontrou com Nagumo. Ele foi informado de que, caso Mikazuki desafiasse-o, deveria aceitar, pois isso evitaria que o confronto se tornasse mais problemático mais tarde. Yu ainda se lembrava das palavras de Azaina, que dissera que os cavaleiros não deveriam lutar entre si. Mais importante, Yu acreditava que as técnicas de Angu eram imbatíveis, então não via necessidade de testá-las. Ao chegar em casa, Yu recebeu uma ligação de Yako, agradecendo-lhe e convidando-o para sair naquela noite. Yu aceitou prontamente. Porém, Mikazuki apareceu novamente e revelou que havia capturado Yako, exigindo que Yu encontrasse para o confronto. Yu foi até o local combinado, onde descobriu que Yako estava bem. Ela o aconselhou a aceitar o desafio, já que as técnicas de Angu poderiam ter sido deixadas em parte para que ele as transmitisse a seu irmão mais novo. Depois da luta, Yu percebeu que ainda não dominava completamente as técnicas de Angu, pois Mikazuki o fez suar para se defender. Mikazuki, notando que a mente de Yu estava confusa, sugeriu que ele pensasse com mais calma sobre o que realmente queria. Yu, embora ainda desejasse destruir o mundo com Azaina, começou a perceber que, em seu coração, havia algo mais. Mikazuki partiu, e Yu estava prestes a falar com Yako quando, de repente, Mikazuki voltou e o chamou para ver algo. Ele havia encontrado o corpo do boneco de barro que Azaina havia derrotado no dia anterior. De dentro da boca do boneco, surgiu uma figura. Ele se apresentou como um mago das trevas, e afirmou que as batalhas dali em diante não seriam mais tão fáceis. Na manhã seguinte, Yu ficou surpreso ao encontrar Azaina e Nagumo em seu quarto. Eles vieram para apresentá-lo ao Cavaleiro Gato Preto. Após a apresentação, todos saíram para comer, e Yu compartilhou com Nagumo que o monstro combinado ainda estava vivo e que haviam encontrado o Mago das Trevas. Nagumo sugeriu que agora seria necessário reunir mais pessoas para a batalha. Yu perguntou sobre o Cavaleiro Coruja, e Nagumo explicou que ele era apenas uma criança e, por isso, não seria útil em combate. Yu percebeu que todos os bonecos de barro que encontrou tinham uma quantidade fixa de olhos, mas ainda não havia visto o boneco de 6 olhos. Nagumo suspeitava que um guerreiro habilidoso havia derrotado esse boneco, já que, se o boneco de 6 olhos não tivesse sido destruído, o boneco de 7 olhos não teria aparecido. Ao voltar para casa, Yu pensou que, se não melhorasse sua velocidade, as técnicas de Angu seriam inúteis. Mais tarde, Yako apareceu na casa de Yu para cozinhar para ele. Azaina também estava lá, então Yako a convidou para comer com eles.
Quando terminaram a refeição, Mikazuki apareceu novamente e disse que havia encontrado 2 novos cavaleiros, Machi, o cavaleiro tartaruga, e Subaru, o cavaleiro pintinho. Eles explicaram que haviam derrotado um boneco de barro, mas Subaru atribuiu a vitória ao sacrifício de seu mestre, o cavaleiro peixe-espada. No dia seguinte, Yu percebeu que apenas 2 cavaleiros ainda estavam faltando. Quando os cavaleiros restantes chegaram, Yu descobriu que eles eram Taru, o cavaleiro chaveiro, e Anako, a cavaleira louva a Deus. O cavaleiro coruja também foi chamado, e o pequeno Taiju foi revelado. Azaina perguntou a Yu se ele amava o mundo, pois ela acreditava que, depois da guerra, ele seria quem a impediria. Yu, ainda dedicado a Azaina, não precisaria pensar muito sobre isso. Os cavaleiros mais jovens ficaram preocupados ao ouvir sobre os sacrifícios que seriam feitos, mas Azaina se levantou para motivá-los com um discurso. No dia seguinte, Yaku trouxe alguns filmes para Yu, e ele ficou surpreso ao descobrir que ela gostava do mesmo tipo de filmes que ele. Yaku então revelou que era uma cosplayer, embora tivesse medo do julgamento dos outros. Em uma conversa com Si, Yaku revelou que usou um desejo para garantir que sua família continuasse sorrindo, mesmo que ela não estivesse mais por perto. Naquele dia, Yu e Azaina se encontraram com Nagumo, que os convidou para um café da manhã. Durante a refeição, Nagumo contou um pouco sobre sua vida pessoal, incluindo sua separação e seu filho, que havia sido policial, mas agora estava aposentado. Nagumo compartilhou uma história sobre seu trabalho, em que ele e seu assistente haviam capturado um criminoso, mas ao levá-lo à delegacia, ele descobriu que o criminoso era filho do chefe da polícia e estava sendo protegido. Isso fez perder a fé no sistema de justiça e decidir deixar seu trabalho. Naquela noite, Yu teve mais um sonho com Azaina. Ela revelou que o espaço em que estavam havia sido criado por ela, e qualquer um convidado poderia entrar ali. Nesse momento, ele descobriu que Yu, o cavaleiro gato preto, também poderia acessar o local. Animus, o mago, apareceu e revelou que ele vinha do futuro. Ele havia destruído o mundo e agora queria voltar ao passado para ver o início de tudo. Ainda incerto sobre Animus, foi abordado por ele, que se ofereceu para ajudá-lo a desvendar os mistérios do universo. Animus queria que Yu abandonasse os cavaleiros e se unisse a ele, mas Machi e Subaru impediram isso. Ele o desafiou, e Animus não negou que vinha do futuro. Ele explicou que destruíra o mundo e queria voltar ao passado para ver seu início. Então decidiu usar seus poderes para criar seu próprio boneco de barro e declarou que iria extinguir o desejo egoísta de Animus de dominar o universo. Mas, para sua surpresa, Taiju escolheu ajudar Animus. Desconcertado, decidiu esconder a ajuda de Taiju e investigar suas razões, pois sentia que ele não estava totalmente convencido de sua escolha. Enquanto isso, estava se preparando para aprimorar sua velocidade, já que ele sabia que as técnicas de Angu seriam inúteis sem isso. Ele começou a cavar uma armadilha para o boneco de barro, e foi nesse momento que encontrou uma caixa enterrada, dentro da qual havia uma carta misteriosa. Yui recebeu uma carta revelando que a pessoa sabia sobre o plano dela de cavar um buraco e por isso havia enterrado uma caixa ali. Yui percebeu que esse indivíduo possuía a habilidade de prever o futuro, e logo concluiu que era Mikazuki, o cavaleiro que havia perdido a vida. Enquanto isso, Mikazuki encontrou Subaru no caminho, e ambos, que estavam em busca de Animus, decidiram seguir juntos. Yu, por sua vez, agora possuía um livro deixado pelo cavaleiro, contendo as memórias de sua vida. No livro, o cavaleiro contava que havia vivido por 500 anos e que, ao atingir a idade avançada, havia se afogado no mar, sendo levado até a praia. Lá, ele conheceu um monge que o ensinou, e após muitos anos de treino, ele desenvolveu a habilidade de ver o futuro. Ele foi capaz de antecipar os acontecimentos da vida, até o momento em que o monge lhe entregou um jovem órfão, cuja família havia sido destruída em uma guerra. O jovem queria aprender para vingar a morte de sua aldeia pelas mãos dos samurais. Após um período de treinamento, o discípulo ficou confiante e decidiu retornar para sua terra natal. No entanto, ele falhou em sua missão e, pouco depois, morreu. Nos séculos seguintes, o cavaleiro teve muitos discípulos, mas todos se foram. Ele passou a perceber que, apesar de seu poder, não era um deus, mas apenas um ser humano comum. Certo dia, ele conheceu Machi e Subaru, que estavam brigando. Subaru estava chorando porque Machi havia comido seu bolo. O cavaleiro ajudou-os a se reconciliar e prometeu pagar por mais bolos se Machi conseguisse pegar todos os pedaços de lixo do parque. Ele sabia que aqueles dois seriam os últimos discípulos que ele teria. A força do cavaleiro, no entanto, já estava diminuindo, e ele sabia que seu fim estava próximo. Mesmo tendo vivido por tanto tempo, o medo da morte ainda o assombrava. O cavaleiro, em seu último suspiro, deixou uma última mensagem para Yu, e ele deveria cuidar da princesa. Enquanto isso, Subaru contou a Mikazuki sobre uma batalha em que enfrentaram um ser de barro com 6 olhos.
Um dia, o mestre, que parecia estar mais estranho que o normal, revelou que havia percebido o cheiro do ser de barro e os levou até a montanha. Ele sabia que a morte estava próxima, mas decidiu usar sua vida para ensinar aos dois jovens como lutar. Não sabia, no entanto, que o ser de barro os encontraria, e, mesmo com seus feitiços de defesa, os espinhos ainda o feririam. O cavaleiro, com seus últimos esforços, pediu para que ambos aprendessem a lutar e sobrevivesse. Então, Machi e Subaru correram para atacar, mas o cavaleiro, surpreendentemente, declarou que o que ele deveria ensinar não era sobre a morte, mas sobre o espírito de luta e o esforço para sobreviver até o último momento, para viver sem arrependimentos. Assim, ele usou suas últimas forças para salvar os dois e os orientou para que eles seguissem adiante e se tornassem ainda mais fortes do que ele. Ao final, o cavaleiro revelou a Machi e Subaru que eles deveriam aprender a trabalhar juntos, equilibrando suas fraquezas e forças. Ele lhes disse que, ao encontrar Animus, deveriam deixar claro que, embora ele fosse todo-poderoso, ele também era apenas um ser humano, como todos os outros. Depois de sua morte, os dois continuaram seu caminho, com o cavaleiro já aguardando por eles do outro lado. Subaru ficou triste, pois ninguém sabia de onde o mestre havia vindo, e as pessoas pareciam ignorá-lo, como se ele nunca tivesse existido. Mikazuki também sentiu uma enorme admiração pelo mestre e lamentou não ter o conhecido antes. Nos dias seguintes, Yu e Azaina começaram a treinar Anako e Taru. No entanto, Noi acreditava que, ao invés de treinar ataques, eles deveriam aprender a evitar golpes. Azaina, então, decidiu focar em ensiná-los a desviar. Durante o treinamento, Mikazuki os convidou para uma viagem à praia, e o grupo seguiu até lá. O grupo de nadadores os convidou para entrar na água, mas os três se recusaram. No entanto, quando Azaina chamou Yu, ele correu até ela. À noite, Mikazuki propôs aos rapazes que tomassem algumas cervejas, mas Taru foi jogar videogame, enquanto os outros dois foram para a sauna. Mikazuki, então, perguntou se Taru estava namorando Anako, mas ele afirmou que eram apenas amigos de infância. No entanto, o amigo de Taru brincou dizendo que Anako podia facilmente escalar sua janela para ir até seu quarto. Noi também mencionou que Azaina frequentemente fazia o mesmo em relação a Yu. Mikazuki ficou um pouco ciumento e saiu correndo, dizendo, alguém, por favor, salve este corvo. Yu, então, fez uma caminhada sozinho, enquanto Mikazuki se encontrou com Subaru, que lhe deu um conselho para viver de maneira mais séria. Enquanto Yu caminhava pela praia, ele avistou Azaina voltando do mar, aparentemente tentando explorar seus poderes para se desenvolver. Yako, ao passar por ali, ouviu Azaina falar sobre sua intenção de destruir o mundo, mas decidiu esconder essa informação, já que começava a ter sentimentos por Yu e queria entender mais sobre isso. Na manhã seguinte, o grupo foi confrontado novamente pelo ser de barro, e logo após, Animus apareceu, capturando Yu e Azaina e levando-os para o mar. Mikazuki, sabendo disso, correu atrás deles. Enquanto isso, Nagumo ficou para coordenar os outros. Animus disse que sua visita não era para lutar, mas para conversar. No entanto, o grupo de cavaleiros estava tendo dificuldades para lidar com a criatura, que não parecia cansar, e todos precisavam encontrar uma maneira de se esconder. E, com um plano, tentou fazer contato com a criatura, mas os cavaleiros não tinham certeza se poderiam derrotá-la. Animus revelou então que a alma de Azaina estava ligada a Animus, sua irmã, criada de sua própria energia sobrante, e que ele não entendia por que ela estava tentando sabotar seus planos. Azaina, sem entender completamente, continuou atacando a criatura com toda sua força. O ataque de Azaina atraiu a atenção da criatura, permitindo que Yu se aproximasse, conseguindo extrair uma parte do monstro. No entanto, a criatura rapidamente mirou em Yako para atacá-la. Nagumo, usando seus poderes, fortaleceu uma espada de madeira para proteger Yako. Enquanto isso, Machi e Subaru aproveitaram a oportunidade para criar armas e atacaram a criatura. Todos os cavaleiros uniram suas forças para desferir um golpe final, destruindo a criatura. Após a batalha, Yu levou Azaina de volta à praia, e Mikazuki, que chegou um pouco tarde, ficou chocado ao saber que Animus havia escapado. Nagumo informou que a criatura havia sido derrotada, e Mikazuki ficou ainda mais surpreso. Ele logo recebeu uma repreensão de Nagumo por ter deixado seus companheiros para trás. No dia seguinte, Yu percebeu que Yu havia criado um ser de barro de nível 2 para ajudar os cavaleiros a treinar. Embora esse nível não fosse muito forte, o fato de Mikazuki ser capaz de lidar com ele sozinho demonstrava que ele não era fraco. Yu lembra que Mikazuki pediu para sair e dar espaço para ele praticar, e então pensa nas palavras de Azaina, que o incentivou a explorar seu verdadeiro potencial. Isso levou a tentar aprimorar suas habilidades, transformando-as em um tipo de ataque similar ao que Angu costumava usar, e conseguiu danificar a mão de uma criatura em combate.
No dia seguinte, Azaina surpreende Uu, aparecendo em sua casa com coisas e pedindo para ficar por um tempo, pois ela havia deixado a casa onde morava. E Uu, sem hesitar, concordou. Azaina explicou que saiu de casa porque sua mãe havia retornado repentinamente e seu pai, não estava nada contente com sua decisão de se afastar. Então, veio até a casa de Uu para tentar convencer Azaina a voltar, mas Azaina se recusou. Frustrado, sugeriu levar Uu para sua casa, a fim de separá-los por um tempo. E Uu acabou indo e foi acomodado no quarto do pai de enquanto começava a perceber a tensão entre Azaina e sua mãe, que parecia ter uma relação distante. Mais tarde, Uu recebeu uma ligação de seu tio, que queria saber se ele iria voltar para a casa de seus avós neste verão, já que seu avô havia se recuperado bem. E Uu, ainda não querendo encontrar o avô, disse que retornaria a ligação mais tarde. Naquela noite, Uu teve um sonho com Azaina, que revelou o motivo de não querer se encontrar com sua mãe, e ela estava sempre ocupada com seu trabalho como médica, o que a deixava pouco disponível para Azaina, que se sentia negligenciada. Por sua vez, estava tendo uma conversa com alguém, aparentemente Animus, e compartilhou o tempo que passou na França, tentando descobrir uma cura para Azaina. Aparentemente, Azaina passou a sentir a ausência da mãe cada vez mais à medida que crescia. E Uu, ao descobrir mais sobre o sofrimento de Azaina, decidiu conversar com pedindo para ela deixar de tratá-la como uma criança e ser mais direta com a menina. Concordou, e após uma conversa sincera, Azaina revelou sentir-se culpada por ser a razão da separação familiar, já que acreditava que sua existência havia causado o afastamento entre sua mãe e seu pai. Ficou profundamente tocada por essa confissão e pediu desculpas a Azaina. Azaina ainda não tinha coragem de voltar a ver a mãe. E Uu, então, decidiu ajudar, incentivando Azaina a ir para casa e garantindo que ele a acompanharia. Mesmo com medo de ser rejeitada pela mãe, Azaina pulou para o outro lado do rio, e Uu, usando seus poderes, conseguiu alcançá-la. Juntos, eles enfrentaram o medo e, ao chegarem, a mãe de Azaina correu para abraçá-la e pedir perdão. Na noite seguinte, Uu finalmente ligou para seu tio e decidiu que iria visitar o avô. No treino do dia seguinte, Uu encontrou Azaina, que estava acompanhada por alguém que ele logo reconheceu como a princesa Animus, mas Animus parecia alheia à situação, até que Azaina demonstrou confusão sobre a presença dela. Quando Uu comunicou ao grupo, todos pareceram tranquilos, e Uu, em busca de algo para comer, seguiu por um corredor e acabou entrando em um espaço diferente, onde o grupo estava reunido, incluindo Yaku, que parecia constrangido por não ter trocado de roupa após seu cosplay de Animus. Quando Animus apareceu, pediu que o cavalo de Nagumo se ajoelhasse para transformá-lo em um unicórnio, em uma demonstração de poder. Após isso, Animus desfez o espaço e todos voltaram para casa. E Uu descobriu que Nagumo tinha se tornado oficialmente um cavaleiro lendário, e os 12 cavaleiros dos Animuzi seriam divididos em 3 grupos, com um representante de cada grupo sendo transformado em um dos cavaleiros lendários. Nagumo foi o primeiro, mas Uu ainda não sabia quem seriam os outros 2. Uma figura estranha de 8 olhos apareceu, e Azaina ligou para informar que não poderia ir, pois Animus havia esgotado suas forças. Ela apenas fez uma exigência, nenhum cavaleiro poderia morrer. O grupo se reuniu nas montanhas, e após algumas batalhas intensas contra o monstro, com Mikazuki protegendo 2 garotas, Yu enviou seus bonecos de combate para atacar, mas a criatura foi mais forte do que imaginavam, até que Nagumo apareceu, quebrando a cauda do monstro com um golpe poderoso. Apesar disso, a luta ainda não estava ganha. Ao retornar para treinar, criou um boneco de 3 olhos para que os cavaleiros pudessem praticar. Também descobriu mais sobre as habilidades de Tarou e Anako, como a capacidade de aumentar a temperatura e criar chamas. No fim do dia, Yu teve um momento curioso ao encontrar Animus pendurada de cabeça para baixo no teto de sua casa. Ele questionou a razão de sua presença e, para sua surpresa, Animus apenas queria que ele preparasse mais comida para ela. Depois de alguns pratos, ela explicou que estava se alimentando para restaurar as energias de Azaina, que estava precisando de toda a ajuda possível. Yu, então, sugeriu chamar Yaku e Tarou para cozinhar, já que ambos eram bons na cozinha. Animus, sem querer revelar os próximos cavaleiros lendários, manteve segredo. No final da tarde, Yu voltou à montanha para tentar uma nova estratégia contra a criatura, cavando vários buracos no terreno. Quando Mikazuki passou por ali, Yu convidou para tomar uma cerveja, e no dia seguinte, os cavaleiros enfrentaram novamente o monstro. Nagumo, ansioso para resolver logo, acabou se precipitando, e isso levou a uma série de erros, até que o monstro fosse finalmente derrotado. Apesar de sua vergonha, Nagumo se recuperou e, com o trabalho em equipe, o monstro foi finalmente destruído. Os que estavam ao lado do Cavaleiro Rato eram pessoas covardes, pensava Tarou.
Ele tentava decidir o que pedir em seu desejo, mas antes de chegar a uma conclusão, recebeu a notícia de que Hanako já havia feito o seu desejo. Ela havia desejado que o criminoso na televisão morresse. O Cavaleiro Rato se sentiu incomodado com isso, pois acreditava que desejar a morte de alguém traria consequências negativas. Hanako, no entanto, não se importava muito, pois, se algo de ruim acontecesse com ela, seria sua própria responsabilidade. Tarou, então, fez o seu próprio desejo, pediu para que Hanako sobrevivesse a um ferimento fatal. A condição para que esse desejo fosse atendido, como explicou o Cavaleiro Rato, era que Hanako ainda tivesse um pouco de consciência no momento do ferimento. Caso morresse imediatamente, o desejo não poderia ser cumprido. Tarou, apesar de já saber o que sentia por Hanako, ainda não conseguia entender completamente o que ela sentia por ele. Quando estava fazendo comida para Yu e Mikazuki, o grupo de amigos sugeriu que Tarou finalmente se declarasse para Hanako. A Asaina apareceu inesperadamente para devolver um livro a Yu. Ela explicou que o havia emprestado quando passou a noite no quarto de Yu. Mikazuki não imaginava que as coisas entre os dois haviam chegado tão longe. À noite, Tarou não conseguia dormir, preocupado sobre se deveria ou não se declarar para Hanako. No dia seguinte, ele tentou treinar para melhorar suas habilidades, assim como Yu fizera, mas foi interrompido pelo aparecimento de um boneco de lama, acompanhado por uma pequena turma de ajudantes. A turma, composta por inimigos menores, rapidamente separou os membros do grupo, levando aqueles que poderiam atacar. O grupo precisou agir rapidamente, e enquanto lutavam, Tarou estava com medo de que Hanako fosse ferida. Hanako, por sua vez, estava lutando contra o boneco de lama, mas ela sabia que não conseguiria derrotá-lo sozinha. Então, Yu apareceu para ajudá-la. Tarou, pensando em usar o fogo para ajudar, foi atacado pelo boneco de lama, mas, graças à habilidade que aprenderá, conseguiu desviar. Ao perceber que Hanako estava em perigo, Tarou usou seus poderes para se lançar na frente dela e impedir o ataque. Ambos foram atingidos, mas Tarou, antes de desmaiar, conseguiu confessar seu amor por Hanako. Embora Hanako já soubesse dos sentimentos de Tarou, ela não disse nada. Após a luta, Tarou usou suas habilidades para afastar o boneco de lama. O desejo de Tarou foi realizado, e Hanako foi salva, mas o Cavaleiro Mantis questionou por que Tarou se arriscou tanto se já sabia que ela sobreviveria. No entanto, Tarou explicou que fez isso porque não queria que ela ficasse sozinha, mesmo sabendo que ele poderia morrer. Enquanto isso, o grupo de Nagumo estava preso, e Mikazuki apareceu para ajudar, criando uma estratégia defensiva. Ele, então, usou uma técnica para transformar suas plataformas em lanças e derrotar os monstros em uma área vasta. Após a batalha, Mikazuki ficou exausto, mas quando o grupo se reuniu, todos ficaram chocados com a morte de Tarou. Nagumo pediu para todos se retirarem enquanto ele lidava com as duas garotas. Nesse momento, Nagumo solicitou à sua assistente que cuidasse dos assuntos de Tarou, e ela revelou que seu superior havia pedido para ela excluir o número de Nagumo do celular de Tarou, sugerindo que alguém importante estava por trás de tudo. Enquanto isso, Mikazuki se dedicava ainda mais aos treinos, enquanto Hanako parecia não demonstrar emoções fortes sobre a morte de Tarou. Ela parecia precisar de mais tempo para perceber a ausência dele em sua vida. No entanto, Noi reconheceu que Tarou havia sido um verdadeiro cavaleiro, sempre disposto a se sacrificar pelos outros. Foi então que Animus apareceu e ofereceu a Yu a oportunidade de adquirir poder. Yu aceitou e, ao segurar a mão de Animus, foi levado até Yaku. Yaku desafiou Yu para uma batalha para decidir quem merecia o poder de cavaleiro lendário. Ambos tinham razões pessoais para querer se tornar mais fortes e estavam dispostos a lutar sem piedade. Yaku usava espadas de madeira e atacava de longe, mas Yu tentava se aproximar. No entanto, ele era constantemente repelido pela força de Yaku e não conseguia derrotá-la. Noi percebeu que Yu ainda não tinha a mentalidade necessária para vencer, pois ele se sentia inferior e incapaz de proteger os outros, apesar de sua força. Ao invés de tentar derrotar Yaku, Yu pensou que seria melhor dar o poder a ela. Animus, então, transformou Yu em um dragão, e Yaku revelou que gostava de Yu e que não o impediria de lutar. Hanako, por sua vez, se preparava para enfrentar seu destino e já havia cortado seu cabelo, decidindo que não seria mais uma garota ingênua, mas sim uma guerreira. Mikazuki começou a desconfiar de que os pequenos monstros eram, na verdade, os bonecos de lama, e o grupo decidiu ficar alerta. Enquanto isso, Nagumo e Yaku estavam prontos para enfrentar os monstros em seu caminho. Hanako se encontrou com Animus e pediu que ele deixasse os monstros para ela. Ele concordou, mas disse que precisaria avaliar a situação antes de tomar uma decisão. Mikazuki se lançou na batalha, criando uma formação de lanças para atacar os inimigos. Yu também entrou na luta, com Yu bloqueando os ataques e ajudando a derrotar os monstros. No final,
O grupo conseguiu repelir os inimigos, mas Hanako estava esperando o último monstro na saída e, com todo o seu poder, conseguiu derrotá-lo com um ataque de gelo. Ela sentiu que, embora tivesse perdido Tarou, agora estava pronta para seguir em frente e se tornar a guerreira que ele sempre acreditou que ela seria. A história descreve um período da vida de Mikazuki, quando ele ainda estava no ensino médio e se destacava por suas habilidades em brigar. Mikazuki constantemente contava a Angu sobre quantos adversários havia derrotado nas ruas. No entanto, Angu não parecia impressionado. Para ele, ser bom em brigar não significava nada quando se tratava de conseguir um emprego. Para mostrar a Mikazuki o que ele realmente queria dizer, Angu resolveu demonstrar pessoalmente, desafiando Mikazuki para uma luta. Mikazuki, no entanto, achava que sua derrota não significava muito, pois acreditava que Angu tinha mais experiência por ser mais velho. Isso fez Angu sugerir que, quando Mikazuki crescesse e se tornasse mais maduro, poderia desafiá-lo novamente. Mikazuki, desconfiado de que Angu guardava algum segredo sobre seu poder, decidiu segui-lo para descobrir mais. Em uma das suas investidas para se aproximar de Angu, Mikazuki se viu envolvido com alguns bandidos. Eles pensaram que ele estava seguindo Angu sob ordens de alguém, e começaram a interrogá-lo. Mikazuki, em sua atitude impetuosa, acabou se metendo em mais problemas, sendo capturado pelos criminosos. Eles queriam entender o relacionamento dele com Angu, pois Angu sempre interferia em seus negócios. Foi então que Angu apareceu para resgatar Mikazuki, sozinho, enfrentou os bandidos, derrotando-os com facilidade. Após isso, levou Mikazuki até um chefe de uma organização que lidava com diversos tipos de trabalho, desde segurança até resolver problemas mais complicados. O chefe percebeu o potencial de Mikazuki e, desejando superá-lo, pediu para Angu treiná-lo bem. Assim, no ano seguinte, Mikazuki já estava forte o suficiente para lutar contra Angu, que teve dificuldade em vencê-lo. Reconhecendo a habilidade de Mikazuki, Angu decidiu convidá-lo para trabalhar ao seu lado. Enquanto isso, Azaina, que estava adormecida, não sabia o que estava acontecendo. Yu, sentindo uma nova motivação, desafiou Mikazuki para uma luta no fim de semana. Animus, por sua vez, afirmou que o vencedor da luta poderia sair com Azaina. No fim de semana, Mikazuki contou a duas garotas sobre seu encontro com Yu, e elas estavam curiosas, especialmente porque Mikazuki estava claramente interessado em Azaina. Mikazuki se preparava para um grande desafio, e sentia que era o momento de provar sua força. Machi e Subaru estavam preocupadas com suas próprias jornadas, especialmente Machi. Elas não falaram sobre seus próprios desejos secretos, pois respeitavam a privacidade uma da outra. Machi lembrava de um encontro que teve com um cavaleiro chamado Huru. O monstro com um olho apareceu e se transformou em um personagem de desenho Animus do que Azaina tanto gostava. Com um único movimento de faca, ele conseguiu separar o grupo de cavaleiros, dando a oportunidade de todos se dispersarem. A maioria conseguiu se proteger sozinha. Hanako encontrou uma área com água e usou seus poderes, enquanto as três crianças se reuniram em um único local, se escondendo juntas. E Uu, por outro lado, decidiu não lutar, mas usar seus poderes para correr e procurar pelos outros. Ele encontrou Mikazuki, que também tinha a mesma ideia de ajudar. Enquanto isso, as três crianças se esconderam em uma caverna próxima, pois Subaru torceu o pé durante a fuga. Yaku chegou para salvar Hanako, e os dois se juntaram ao restante do grupo. O monstro de um olho, então, assumiu a forma de H, tentando enganar Azaina, mas Nagumo não foi iludido e atacou diretamente. Ele estava calmo e não se deixava enganar por tais truques. Azaina, então, montou sua própria figura de barro para ajudar os dois. Taiju, por sua vez, acreditava que se continuassem se escondendo na caverna, todos morreriam eventualmente. Ele não sabia se Animus estava pronto para apunhalá-lo pelas costas. No entanto, ele estava desinteressado em sobreviver se ninguém fosse apegado a ele. Nesse momento, Machi se aproximou e lhe deu um soco, criticando sua decisão de desistir tão rapidamente. Ela sugeriu que, se ele não tivesse boas lembranças, deveria criá-las. Machi perguntou sobre os poderes de Taiju, e ele revelou que podia reverter o tempo de qualquer coisa, mas apenas por um curto período. Machi pediu que ele revertesse o pé de Subaru, o que fez Subaru parar de sentir dor. No entanto, o grupo de monstros se aproximava, e felizmente Mikazuki e Uu chegaram a tempo de ajudar os três. Taiju, então, se sentiu renovado e não queria mais morrer. O grupo conseguiu escapar, e Uu atraiu os monstros para um buraco de armadilha que ele havia preparado. Quando os monstros caíram, as duas garotas usaram seus poderes para esmagá-los. Yaku, porém, estava exausta, então Hanako a levou para descansar. A figura de barro de Azaina foi destruída, mas o monstro de um olho ainda não parecia estar enfraquecendo. Animus apareceu e decidiu dar uma pausa, já que todos os inimigos menores haviam sido derrotados, e era necessário esperar o grupo se recuperar.
Na reunião do grupo, revelou que havia descoberto o segredo do monstro de um olho. Esse monstro tinha uma forma original, de onde ele gerava cópias. A forma original parecia ter sido escondida por Animus, já que haviam limpado toda a montanha, mas não encontraram a origem. Taiju pensou que, se tivesse entendido melhor seus poderes antes, Taru não teria morrido. Ele então foi embora e perguntou para a coruja sobre a traição de um cavaleiro do passado que se voltou contra a guilda. A coruja contou que esse cavaleiro, após testemunhar a partida de todos, foi consumido pela culpa e traiu Animus, mas foi rapidamente eliminado. Taiju então refletiu sobre o que havia feito e encontrou o número 10 em sua gaveta. Ele lutou contra o número 10, derrotando-o, mas seu rosto ficou machucado após o retorno dos ataques. Animus apareceu e o recompensou com o título de Cavaleiro Lendário. Ela também reparou sua casa e revelou que o irmão de Taiju havia despertado a habilidade de ver figuras de barro, sendo a primeira pessoa a testemunhar a coragem de Taiju. Depois disso, Animus foi embora, sem demonstrar raiva pela traição, porque, desde o começo, ele não forçaria Taiju a seguir totalmente seu lado. Animus então se afastou, e Hanako ligou para Taiju, dizendo que sabia de seus poderes e o motivo de não querer enfrentá-la. Ela não culpava Taiju pela morte de Taru, pois Taru já estava praticamente morto na hora da batalha. Taiju, então, desligou o telefone e dormiu por alguns dias. Alguns dias depois, Yu revelou que estava sem ideias para criar novas figuras de barro, então ele pediu sugestões ao grupo. Após algumas ideias, o grupo tentou novos modelos, mas o monstro ainda não era forte o suficiente para enfrentar o monstro de um olho. No dia seguinte, Yu foi procurar Yu para ver se ele sabia como melhorar sua criatividade. Yu ensinou Yu como cavar buracos, mas isso parecia não ser a solução ideal. No entanto, a boa notícia era que, desde que Yu começou a cavar buracos, sua resistência física melhorou. Os dois passaram a manhã cavando buracos, e Yu sentiu que sua energia aumentava. Quando Yu voltou para casa, soube que seu avô havia falecido em um acidente. Yu achou isso irônico, já que havia orado para seu avô se recuperar, mas agora ele estava morto. Sua prima lhe disse que o avô costumava escrever cartas para Yu, mas a maioria não era enviada, sendo devolvida. Ela entregou as cartas a Yu, que leu que o avô perguntava sempre quando Yu visitaria. Yu, então, foi até o armazém onde viu uma corrente que o prendia e decidiu jogá-la fora, perdoando seu avô pelos erros. Naquela noite, Yu sonhou com seu avô, e os dois tiveram uma breve conversa, mas ele logo partiu com o pai de Yu. Yu então se deu conta de que aquilo era um sonho. Yu foi até um portal no espaço dos sonhos de Azaina, onde Animus também apareceu. Animus explicou que todas as vezes que Yu entrou, foi por causa de um convite de Azaina, mas ela ainda não tinha total controle sobre o poder do local. Por isso, a maioria das lembranças dos sonhos era apagada. Animus, porém, tinha o poder de permitir que Yu mantivesse as lembranças. Ela ofereceu um desafio para ele, e a história estava chegando ao fim. A chave para o pecado de Yu estava sendo formada. Animus não explicou por que escolheu Yu, mas ele atravessou o portal e subiu uma escada, onde encontrou Angu. Isso era semelhante ao sonho que Angu tinha contado. Angu estava lá para impedir Yu de avançar. Yu não teve escolha a não ser lutar com Angu. Ambos se enfrentaram em uma luta de artes marciais, e Angu admitiu que Yu dominou muito bem as técnicas que ele ensinou. Porém, seu corpo ainda não estava totalmente adaptado. Angu continuou a demonstrar sua superioridade, mas Yu, finalmente, usou seu poder. Ele espalhou a habilidade por todo o seu corpo e rapidamente atacou Angu, que não conseguiu reagir. Angu percebeu a nova força de Yu, mas aceitou ser derrotado e permitiu que Yu avançasse. Yu, então, encontrou seu mestre na segunda etapa, mas o mestre estava ali apenas para observá-lo e não o impediu. O mestre perguntou se os dois estavam bem, e Yu confirmou que sim, dizendo que estavam muito bem. Após um aperto de mão, Yu seguiu em frente e encontrou Animus na terceira etapa. Ela estava ali para recompensá-lo com um beijo, já que ele havia superado as duas etapas anteriores. Azaina, no entanto, queria que Yu lembrasse que ele pertencia a ela. Yu então viu um martelo de perto, e no dia seguinte, o monstro de um olho apareceu novamente. O grupo de cavaleiros teve que se reunir para lutar, mas desta vez, sem Azaina e Yu. O monstro apareceu com a forma de um herói de desenho Animus do antigo, e Nagumo queria testá-lo, já que ele já havia atuado como vilão contra esse tipo de herói no passado. A situação que eles estavam enfrentando era bem diferente da anterior. O novo inimigo era bem mais robusto, mais forte, mais desafiador. As duas jovens sabiam que, se não agissem rápido, Nagumo seria esmagado pela força do monstro. Mikazuki foi a primeira a se lançar ao ataque, mas a dor a atingiu logo após o impacto com o ser monstruoso.
Yaku tentou agir, mas percebeu que nada poderia ser feito, então Taiju usou seus poderes para regenerar o grupo. O boneco criado por Yu caiu devido ao gelo que Hanako havia conjurado. Yu, por sua vez, não perdeu tempo e fez surgir outro boneco, mais forte em ataques, que disparava implacavelmente contra a criatura, mas o monstro ainda estava de pé, intacto. Ele então os desafiou a trazer algo mais forte em 10 dias ou então destruiria suas famílias. Ele se retirou, deixando Nagumo com a opção de lutar novamente após o prazo. 2 dias depois, Yu chegou e logo percebeu mudanças no martelo que ele usava. As meninas estavam focadas em testar novas formas de combinar suas habilidades, enquanto Hanako procurava Yaku para aprender a cozinhar. Eles ainda não tinham respostas sobre como derrotar o inimigo, mas o maior problema parecia ser saber se o boneco de Yu seria o suficiente para vencer o ser de múltiplos olhos. Hanako sugeriu que Yaku chamasse Yu para treinar juntos, pois sua habilidade de movimentação seria útil para ajudar Yaku a controlar inimigos. Yui, também interessado em aprimorar sua velocidade, entrou no treino, mas ainda assim era facilmente mobilizado pelos poderes de Yaku. O treino continuou até o final da tarde, quando Yaku convidou Yu para jantar. Durante a refeição, Yu parecia estar desconfortável e, eventualmente, Yaku perguntou diretamente o que ele pensava sobre sua confissão. Yu, embora tenha escutado, não conseguiu entender completamente o que ela queria dizer. Yaku, então, foi clara, dizendo que sabia dos planos de Yu e Azaina de destruir o mundo, mas acreditava que, após derrotar Animus, eles poderiam continuar como amigos. No entanto, ela queria impedir Yu e, se tivesse sucesso, ele teria que namorá-la. Yu prometeu refletir sobre isso. Enquanto isso, o ser de múltiplos olhos estava lendo o diário de seu mestre, questionando a natureza humana e o que realmente o diferenciava dos bonecos de sombra. Yu, por sua vez, tinha começado a entender como criar um boneco de sombra mais adequado para a batalha. Depois de algum tempo, uma nova luta começou. Mikazuki e as meninas combinaram suas habilidades para lançar lanças contra o ser, mas ele ainda estava de pé. Azaina se adiantou e deu um chute, fazendo o monstro se transformar no ser de 9 olhos. Hanako, usando uma técnica de fogo aprendida com Taru, começou a queimá-lo. Juntas, Azaina e Yaku conseguiram derrubá-lo e forçar sua transformação de volta ao normal. O ser, então, se transformou em um martelo e atacou Nagumo, mas Yu foi rápido, empurrando o monstro em direção a Azaina, que preparou o golpe final. No entanto, isso não foi suficiente. Yu apareceu, perguntando o que o ser de múltiplos olhos tinha feito nos 10 dias desde o último combate. O inimigo explicou que passou esse tempo lendo e Yu disse que sabia que ele precisava de tempo para se recuperar após cada transformação. Yu também revelou que havia descoberto a verdadeira natureza dos bonecos de sombra e criou 3 de uma vez. O ser de múltiplos olhos se empolgou e foi atacar, mas foi rapidamente derrotado pelos bonecos de sombra de Yu. Antes de se desintegrar, o ser questionou sobre sua verdadeira natureza. Yu explicou que os bonecos de sombra eram reflexos do coração daqueles que os criavam, e que o desejo de Animus por conhecimento estava refletido no ser. O ser então compreendeu e se despediu antes de desaparecer. Animus, por sua vez, anunciou que daria ao grupo um mês de liberdade, mas após esse período, a destruição seria iminente. O tempo passou e o dia fatídico chegou. Animus invadiu os sonhos de todos, convocando-os para a batalha final. O grupo se reuniu e se preparou, mas Animus apareceu, dizendo algumas palavras e teletransportando todos para um novo local, deixando Animus e Azaina para trás. Animus levou todos para uma área remota, mas percebeu que esqueceu alguém. No entanto, ele seguiu em frente, deixando os cavaleiros para trás. Yu, então, refletiu sobre o que aconteceria após a batalha. Após a batalha que se aproximava, o destino do grupo era incerto. Seja qual fosse o resultado, todos sabiam que teriam que se separar, pelo menos por um tempo. A criatura adversária, que havia saído das montanhas, era maior do que jamais haviam enfrentado antes. Embora seu tamanho gigantesco fosse uma vantagem, também tornava a criatura mais vulnerável aos ataques. O grupo logo decidiu usar uma técnica conjunta que haviam treinado por mais de um mês. Um feixe de luz devastadora foi lançado, mas o ataque só conseguiu destruir uma das mãos da criatura. Eles precisavam se preparar para o próximo golpe, mas a criatura não permitiria que isso acontecesse sem uma reação. De repente, Azaina se lançou dos céus, e com um golpe potente, derrubou a criatura. Nesse momento, Nagumo percebeu que os verdadeiros responsáveis por criar o futuro eram as duas crianças, e que ele havia sido excessivamente arrogante ao achar que a luta era algo exclusivo dos adultos. Juntos, as crianças conseguiram criar um segundo feixe de luz, que imediatamente destruiu a metade superior do corpo da criatura.
Enquanto o grupo comemorava, notaram que uma pequena vila surgira onde a criatura havia caído, mas Animus esclareceu que se tratava de uma ilha artificial criada por Animus, sem vida alguma. Animus, por sua vez, havia decidido ativar um poderoso martelo, e foi nesse momento que Animus, com a ajuda de Uu, foi enviada para o interior da arma cósmica. Animus revelou a Uu que ele possuía uma conexão especial com ela e Azaina, e que, como ambos já estavam exaustos para controlar a arma, ele seria o único capaz de assumi-la. Uu foi instruído a reunir todas as partes de sua alma para controlar a arma, confiando que sua fé seria o guia para esse processo. À medida que caminhava, estradas de luz começaram a se formar diante dele. A primeira peça de sua alma que ele encontrou foi um lembrete de quando perderá a fé na humanidade. Ao tocá-la, a peça se transformou em uma corrente que o aprisionava, mas Uu decidiu carregar a corrente enquanto procurava a segunda peça, que se transformou em uma lança, fazendo-o perceber o momento em que obteve os poderes de Ezu. A terceira peça representava um evento futuro e se transformou em uma capa, conduzindo-o até o ponto de ativar a arma. Ao fazê-lo, ele conseguiu bloquear o golpe do martelo, mas a defesa não durou muito, e a arma foi destruída. Azaina, então, interveio, utilizando partes destruídas da arma de Animus para criar um golem próprio, que destruiu o martelo de Animus. Ao absorver os fragmentos da arma, Azaina cresceu em poder, deixando Animus surpreso, pois era a primeira vez que seu martelo era destruído. Porém, ele não desistiu de destruir a terra e decidiu elevar todos os cavaleiros ao céu para que caíssem sobre o grupo. Seguindo o exemplo de Uu, o grupo criou forças para reduzir a velocidade da queda. Mikazuki então aproveitou a oportunidade para atacar Animus, mas foi rapidamente detido, e uma batalha intensa se desenrolou, com Azaina usando um campo de força para proteger o grupo. A batalha continuou com novos ataques e contra-ataques. Taiju utilizou seus poderes de cura para manter o grupo forte. Quando finalmente, depois de muitos esforços, o campo de força de Animus foi destruído, ele se transformou em uma sombra ameaçadora, emitindo uma aura aterrorizante. Azaina sabia que não poderia continuar fora do campo de batalha por muito mais tempo e, com uma fúria renovada, avançou contra ele. O confronto final foi marcado por uma série de ataques de ambos os lados. As crianças e os cavaleiros estavam determinados a derrotar Animus, cada um com suas habilidades únicas e forças concentradas em um único objetivo, em salvar a Terra. Hanako, no entanto, percebeu a pressão sobre Uu e procurou formas de ajudar, utilizando todos os meios à sua disposição. Contudo, Uu, com sua força renovada, se tornou um obstáculo intransponível para qualquer um que tentasse parar Azaina. Enquanto isso, Azaina, com seus sentimentos por Uu, sabia que esse momento chegaria, pois ela havia percebido que o amor deles crescia a cada batalha enfrentada juntos. Ela também sabia que, por mais que desejasse evitar a destruição, o fim da batalha estava cada vez mais próximo. A luta final foi marcada por momentos de reflexão. Animus, em seus últimos instantes, percebeu a verdadeira razão de sua queda, o medo e a arrogância que o guiavam o haviam levado à destruição. Antes de partir, Animus ofereceu-lhe um último consolo, mostrando-lhe que, em sua próxima vida, ele teria uma nova oportunidade para aprender mais sobre o universo. Com isso, Animus desapareceu, e Azaina e Uu, após a batalha, tomaram uma decisão definitiva de destruírem a Terra, como haviam planejado desde o início. A felicidade tem seu próprio jeito de se manifestar, mostrando que aqueles que realmente merecem acabam conquistando o que é digno de sua jornada. Azaina, com o tempo, percebeu que Uu havia seguido em frente junto aos outros, deixando-a para trás. Ela acreditava que todos encontrariam felicidade em um lugar onde ela não fosse mais necessária. Em um momento de reflexão, Azaina sonhou que derrotava Uu. Ele, com agilidade, agarrou suas armas e capa, mas algo inesperado aconteceu, e ele desapareceu e se transformou em uma força misteriosa, assumindo a forma de um cavaleiro lendário. Uu sentiu que agora tinha poder suficiente para enfrentar Azaina de igual para igual. Foi então que Animus revelou ao grupo a dura verdade sobre a doença de Azaina, uma condição para a qual não existia cura, o que a fazia viver sem aspirações para o futuro, apenas valorizando o presente. Ao ser levada para um espaço diferente por Animus, Azaina começou a admirar a Terra e a acreditar que, ao destruí-la, poderia finalmente possuí-la. Mas, com o tempo, ela se deu conta de que foi justamente a Terra que a ensinou o valor do amor. Isso a fez aceitar melhor sua doença, mas, por mais que quisesse continuar sua jornada com todos, ela sabia que não poderia. Assim, ela desejava que Uu fosse o único a impedi-la de continuar. O grupo de cavaleiros estava pronto para ajudar Azaina, mas Animus acreditava que a ação dependia apenas de Uu. Portanto, todos decidiram apoiar Uu, já que ele, neste momento, era a única esperança de deter Azaina. Quando Azaina começou a subir aos céus para destruir o planeta, Uu tentou alcançá-la, mas não teve sucesso.
Nesse instante, seus amigos se uniram para ajudá-lo, compartilhando com ele o peso dessa missão. Taizu acordou e curou Mikazuki, permitindo que ele recobrasse forças e ajudasse Yu a alcançar Azaina. Yu acreditava que, caso o tempo de Azaina parasse, ele ficaria ao seu lado até o fim, mas Azaina não queria que ele fosse tão longe por ela, pois amava mais que a própria terra. Finalmente, Yu conseguiu trazer Azaina de volta, e ela, prestes a pedir desculpas, foi surpreendida pela acolhida calorosa do grupo. Todos estavam felizes por sua volta, e Azaina, em lágrimas, agradeceu sinceramente. Animus, então, levou todos de volta para um lugar seguro, pois a ilha estava prestes a desaparecer, e a arma de Azaina estava prestes a se desintegrar. A batalha deles havia terminado. Animus, com respeito, se desculpou pelos erros cometidos e pelas complicações geradas por sua própria guerra pessoal. O poder de Azaina foi se dissipando lentamente, e Animus fez com que os cavaleiros caídos retornassem um por um, até que todos se despedissem. Yu e Mikazuki, por fim, pediram uma última coisa a Animus, que permitiu que ambos usassem seus poderes pela última vez para travar uma batalha épica. Animus, por sua vez, esperava que Azaina encontrasse um futuro melhor. Os cavaleiros se despediram e partiram, entrando no ciclo da reencarnação. Durante essa batalha final, Yu e Mikazuki continuaram lutando até a noite, com alguns desmaiando de cansaço. De repente, uma chuva de meteoros caiu em fragmentos das armas de Azaina. Após mais alguns ataques, os poderes dos dois desapareceram, e Noi, emocionado, elogiou Yu pela sua força e coragem, sentindo-se honrado por tê-lo como parceiro. O corvo de Mikazuki, pela primeira vez, falou, admirando Mikazuki por ter se sacrificado por um pedaço de pão para ajudar alguém. Ele desejou a Mikazuki uma vitória merecida. Após mais alguns combates, ambos decidiram que o confronto chegaria ao fim com um último golpe. Mikazuki, no entanto, usou um chute e derrubou Yu. Embora a jogada fosse um pouco suja, Mikazuki se sentiu satisfeito por ter vencido. Finalmente, os cavaleiros puderam voltar para casa e seguir suas vidas. Azaina, decidida a lutar contra sua doença e sobreviver, agora tinha uma nova missão. 10 anos depois, Yu foi convocado por Animus, que o preparava para uma batalha final, para coletar almas. Yu, então, questionou a origem dos Cavaleiros Bestas, e Animus revelou que ela e Animus eram originários do século 32, descendentes de Angu e En. Como Angu partiu, ela e Animus também desapareceriam. Animus perguntou a Yu o que ele havia feito nos últimos 10 anos. Ele havia se tornado detetive e, por um empurrão de seu antigo assistente, foi buscar ajuda de Nagumo. Subaru também trabalhava ali como assistente. Mikazuki continuava caçando criminosos, enquanto Subaru e Mikazuki pareciam estar em um relacionamento. Taizu e Anako abriram uma loja de macarrão. Yu e Yako estavam casados há 1 ano. Yu era professor universitário e Yako dona de casa, enquanto Machi, também professora, estava namorando Taizu. Após 8 anos de batalha contra sua doença, Azaina finalmente se curou, após uma cirurgia realizada por sua mãe. Depois de 2 anos na França, ela estava pronta para voltar. Animus, feliz pela recuperação de todos, ajudou a conectar os tempos, trazendo a harmonia necessária. Yu foi buscar Azaina. Agora saudável, Azaina estava confiante de que poderia competir nas Olimpíadas e conquistar todas as medalhas de ouro. Yu levou Azaina para comemorar com todos. Azaina presenteou todos com bonecas dos Cavaleiros Bestas que ela havia feito com muito carinho. Assim, a história de lutas e vitórias de 1 ano se encerrou, com todos seguindo seus caminhos e vivendo suas vidas.